Bom, uma boa tarde a todos. Mais um grupo de estudo da Comissão de Direito do Trabalho. Eu agradeço aí o comparecimento de todos vocês, esse prestígio em plenas 4 horas da tarde. E já aproveito para convidar, quarta-feira, às 19 horas, nós teremos um outro grupo de estudos sobre compliance na seara trabalhista, a ser apresentado pela doutora Joana Montemor. E hoje vamos ter aqui o Dr. Johnny Diego Aparecido dos Santos, a quem eu primeiro agradeço por ter atendido de última hora a nossa solicitação em comemoração hoje, o Dia Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho. E o Dr. Johnny, ele é advogado, pós-graduando em Direito e Processo do Trabalho e técnico em Segurança do Trabalho. Então, Dr. Johnny, com a palavra. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, quero agradecer o Dr. Davi pela confiança, pela oportunidade, de estar falando aqui com vocês. E hoje, como o doutor já mencionou, se comemora a data de prevenção de acidentes do trabalho, É uma conquista, dos trabalhadores brasileiros de algumas melhorias no ambiente de trabalho ao longo dos anos. Essa data ela é simbolizada no dia de hoje, desde 1972, nós vemos comemorando essa data aí juntamente com o SESMIT, que é o serviço especializado em engenharia de segurança do trabalho, onde compõe alguns profissionais, dentre eles, o técnico em segurança do trabalho, onde eu tenho imenso prazer de fazer parte desse grupo, de profissionais. E também sou advogado. Tenho 1 ano e 7 meses aí de advocacia e tenho 9 anos na área de segurança do trabalho, onde eu ainda atuo, Ainda atuo como técnico de segurança do trabalho em algumas empresas e é um prazer para mim poder falar com vocês aqui um pouco sobre esse tema. Que, pelo meu ponto de vista, é um tema de suma importância no direito do trabalho, a parte de saúde e segurança. E hoje nós estamos vendo isso de uma forma até um pouco mais divulgada. Antigamente não se falava muito em prevenção de acidentes. E não é que, devido também à pandemia, a situação que nós estamos vivendo hoje, veio a se divulgar mais a respeito dessa situação de prevenção de acidentes do trabalho, da sua importância. Eu não sei se todos aqui já tiveram curiosidade de saber a respeito dos indicadores de acidentes, doenças do trabalho, que nós temos no Brasil hoje. Eu separei alguns tópicos, pessoal. Vou tentar ser objetivo, mas procurar passar tudo aquilo que eu acho interessante nós discutirmos aqui hoje. Então, os indicadores de acidentes do trabalho no Brasil hoje chamam muita atenção. Nós temos um número muito alto de acidentes do trabalho hoje no Brasil. Então, primeiro eu vou fazer uma breve exposição desses tópicos. Depois, se os doutores acharem pertinente, para enriquecer o debate, eu volto a falar que está aberto também a palavras a todos aqueles que queiram contribuir com o debate. Tá?
Então, vamos lá, ao tema principal. Hoje, né, é o Dia Nacional da Prevenção de Acidentes do Trabalho. Eu estava conversando com o doutor Davi, né, que talvez não teríamos tantas pessoas aqui nos assistindo pelo fato de nós estarmos junto com uma live, né, iniciando, e pelo amor de Deus, não saiam daqui agora para ir assistir a live do Tribunal Regional do Trabalho, né? Eles estão nesse mês de julho, estão batendo forte nesta questão de prevenção de acidentes do trabalho. Então, está tendo uma live nesse momento também sobre esse tópico, né? Não somente do TRT. Hoje mesmo eu estava acompanhando, está tendo live dos sindicatos, né, de técnico em segurança do trabalho, engenharia, medicina. Muitos profissionais da área da saúde estão comentando a respeito desse tema, principalmente pelo momento, volto a dizer, que nós estamos enfrentando, né? Antigamente, a segurança do trabalho era vista, né, de uma forma. Eu falo que agora, após pandemia, será vista de outra forma, não somente, né, pelos empregados e empregadores, mas como também por toda a sociedade, né? E isso é uma importância fundamental, né, de nós cada vez mais divulgarmos, né, sobre esse assunto, porque eu volto a falar, os números eles são expressivos, né, são muito altos. O que nós temos hoje de pessoas que sofrem acidentes do trabalho, doenças relacionadas ao trabalho, certo? Eu trabalho em algumas empresas e, por incrível que pareça, semana passada eu apresentei para a diretoria, né, de uma empresa onde eu atuo, referente dos benefícios da prevenção de acidente, né? Eu entrei numa empresa em 2013, né, com um índice de acidente de 33 acidentes por ano, né? Daí a prevenção, pessoal. Ao longo desses quase 7 anos, né, divulgando acerca de treinamentos, orientações, difundindo a importância da prevenção de acidentes dentro da organização, não somente para o empregador, mas principalmente para os funcionários, para eles se conscientizarem acerca da prevenção de acidentes, né? Hoje, nós estamos tendo cerca de 5, 6 acidentes por ano. Uma empresa aí que gerava 30 acidentes, 33 acidentes no ano, diminuiu para 5, 6 acidentes, né? Isso influencia, né? Gera são vários fatores, né? Que nós da segurança do trabalho mencionamos para o empregador, e eu acho que a advocacia tem que trabalhar nesse sentido também, dessa parte de prevenção, mostrando para o empregador o seguinte: é muito melhor você atuar na parte preventiva do que lá na frente você ter um gasto com um funcionário que sofreu um acidente do trabalho, se lesionou, né, foi mutilado ou sofreu uma doença, né, foi acometido por uma doença ocupacional relacionada ao trabalho. Então, nós mostrando para o empregador que a prevenção pode diminuir, né, colaboradores afastados, né, porque um funcionário afastado, eu sempre menciono, né, em algumas CIPATs que eu participo em algumas empresas, né, nesse meio de segurança do trabalho, todo ano nós fazemos essas CIPATs, que é uma semana interna de prevenção de acidentes do trabalho. E nós divulgamos a importância, porque um acidente, ele prejudica o funcionário, que vai ganhar menos, vai ter gastos, muitas vezes com medicamento, fica em casa parado. O acidente do trabalho, ele gera problemas para o empregador na questão de ter que contratar, às vezes, outro colaborador para cumprir com a jornada daquele outro que sofreu o acidente, ou até mesmo pagar hora extra, entre vários outros fatores.
Isso gerando problemas para o funcionário que se acidentou e para o empregador, fora os problemas sociais, né? Porque um funcionário afastado, ele vai ter que continuar sobrevivendo. E quem vai financiar esse funcionário afastado? É o INSS, né? E o INSS, hoje nós sabemos da situação que ele se encontra, né? Posteriormente, mais para frente, eu quero falar para vocês a respeito desses indicadores, índices de acidente e até mesmo gastos, né, custo que o INSS hoje tem com funcionários afastados por acidente e doenças ocupacionais são gigantescos, né? Então, temos perdas aí com o acidente do trabalho para o funcionário, para o empregador e também para a sociedade, né? Onde vai onerar ainda mais a sociedade, vai ter os gastos que são em torno de bilhões, né? Que são gastos com afastamento por funcionários que estão impossibilitados aí de exercerem suas atividades, né? E o INSS, ele é preparado, né, e foi pensado para quê? Para suportar gastos com funcionários que, devido à idade, né, ao fator da idade, já não conseguem mais contribuir, né, com a sociedade na vida laboral. Agora, o INSS está tendo gastos em torno de bilhões por conta de funcionários que poderiam aí estar exercendo suas atividades, mas infelizmente não podem porque perderam uma mão no ambiente de trabalho, perdeu a visão, certo? Não conseguem mais andar, né? E muitos desses, alguns, infelizmente, perdem a vida no ambiente de trabalho, né? E ninguém sai, infelizmente, ninguém sai da sua casa de manhã falando, hoje eu vou me acidentar. Ninguém sai da sua casa de manhã falando, hoje eu vou perder minha vida no ambiente de trabalho. Mas, infelizmente, no Brasil, hoje isso é diário. Diariamente nós temos milhares de acidentes e, infelizmente, diariamente nós temos mortes no ambiente de trabalho, pessoal. E o que a advocacia, né? Ah, mas isso é uma preocupação da segurança do trabalho? Penso eu que não, né? Eu entendo a segurança do trabalho e sempre procurei divulgar ela nas empresas, que a segurança ela é um cuidado que todos devem ter, né? Principalmente nós, advogados, para muitas vezes começarmos a despertar no empregador, né, essa importância da prevenção, porque muitas vezes o empregador tem esse bloqueio com a segurança do trabalho, né? Ah, eu não vou parar o funcionário para receber treinamento. Ah, eu não vou contratar profissional da área de prevenção. Eu não vou constituir CIPA porque gera estabilidade. Ah, eu não vou ter gasto com equipamento de segurança. Eu não vou cumprir as normas de exames ocupacionais. Enfim, muitas vezes o empregador ainda olha para a segurança do trabalho, né, como um gasto. Mas, eu volto a dizer, não é um gasto. A prevenção, ela, ela tende a longo prazo mostrar e trazer, não somente para a empresa, mas para toda a sociedade, um benefício muito grande, né? São funcionários que deixam de se acidentar, né, no ambiente de trabalho e continuam contribuindo, né, com a previdência, não vai precisar onerar tanto o governo. Então, eu quero hoje o quê? O principal aqui, pessoal, como sempre eu falo em algumas palestras, né, se nós despertarmos aqui pelo menos uma pessoa que saiu mais consciente e queira multiplicar essa ideia nas empresas, já está valendo a pena. O grande objetivo aqui é fazer com que todos reflitam da importância da segurança do trabalho dentro das organizações, né? Porque é difícil eu falar para vocês aqui quantos acidentes do trabalho eu já preveni nesses 9 anos de atividade.
Mas se vocês me perguntarem quantos acidentes do trabalho eu já vi e já comuniquei através das CATs, são inúmeros. Infelizmente, algumas empresas ligam, aconteceu um acidente do trabalho, o que eu tenho que fazer? Né? Agora já é tarde. Né? Agora já é tarde. O que deveria ter sido feito, né, é o que nós temos que alertar esses empregadores, né, da importância de trabalharmos a prevenção, né? Porque se eu perguntar aqui para vocês o quanto vale, né, uma visão, o quanto vale você poder escutar a audição, o quanto vale o olfato, o quanto vale você poder caminhar, né? Se pergunta aqui, quanto vale o seu dedo indicador? Alguém conseguiria me falar o valor dele? Não. Né? Então, infelizmente, temos muito funcionários no Brasil hoje perdendo a saúde no ambiente de trabalho. Às vezes, né, por negligência, às vezes por imperícia, às vezes por imprudência, né? Mas a maioria desses acidentes que eu já presenciei, né, e já comuniquei, eu posso falar para vocês claramente que 98% deles poderiam ser evitados, né? Seria com uma atenção melhor do colaborador, com um treinamento que poderia ser dado numa periodicidade maior, né? Com uma atenção daquele setor, diminuindo o excesso, a sobrecarga em cima daquele colaborador. Então, todo acidente, a maioria dos acidentes de trabalho foi por alguma situação que falhou, né, na questão de prevenção. A maioria deles, é difícil você escutar um acidente que é aquela fatalidade que você fala, isso não teria como prevenir. Mas, infelizmente, não é o que acontece. As máquinas poderiam ser melhores adequadas, o colaborador poderia ser melhor treinado, poderia se parar mais o ambiente de trabalho, aqueles 5, 10 minutinhos diário, né, que nós chamamos na segurança do trabalho do DDS, para orientar e conscientizar esse funcionário acerca da importância do acidente, né, mas que muitas vezes, infelizmente, nós deixamos passar despercebidos aí e não nos atentamos a isso. Pulando de assunto, pessoal, eu tinha separado a respeito de indicadores de acidentes do trabalho, né, onde existem estudos, né, junto à OIT, Organização Internacional do Trabalho, falando sobre a quantidade de acidentes, né, que nós temos no Brasil. Mas eu vou deixar o meu estudo de lado e vou trazer para vocês aqui, porque foi publicado hoje no site do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, né? E convido a todos a darem uma olhada depois. No site do TST tem uma aba lá, não sei se todos já viram, mas fala a respeito do programa prevenção, né, no trabalho seguro. É um programa de trabalho seguro. E hoje eles publicaram, né, um estudo com algumas estatísticas, então eu acredito que o deles está, né, bem mais atualizado que o meu. Então eu vou seguir aqui para falar para vocês um pouquinho das estatísticas de acidente, bem rápido, né? E também convido depois todos a darem uma olhada. Existe uma plataforma hoje, né, que ela é estudada junto com o Ministério Público do Trabalho, né, e com a OIT, onde eles lançam todas as informações dos acidentes do trabalho, não somente no Brasil. Tá? Então, tem uma plataforma que chama Smart Lab, né? Se vocês depois abrirem, eu posso também compartilhar aqui. Lá vai ter todos os acidentes, né, de cada região, de cada cidade do Brasil, né, mencionando quais partes do corpo acontecem mais os acidentes, em quais segmentos. Então, é um estudo muito interessante. Enfim,
Hoje o TST publicou, então, nessa página do programa Trabalho Seguro o seguinte, né? Que de acordo com essa plataforma, no Brasil, desde 2012, nós tivemos mais de 5,4 milhões de notificações de acidentes do trabalho, né? Isso, pessoal, eu chamo a atenção de vocês a respeito de profissionais que têm carteira de trabalho assinada, né? Daqueles profissionais que estão trabalhando regularmente, né? E as empresas comunicam esses acidentes, né? Porque hoje, né, existe estudos de que o mínimo dos acidentes são comunicados. Poucas empresas, né, já têm aquela visão assim, eu não vou comunicar o acidente do trabalho para não onerar o meu FAP, né, para não pagar aquele percentual de multa lá no final do ano. Então, isso são acidentes que são notificados, 5,4 milhões de notificações, né? Isso significa o seguinte: a cada 49 segundos nós temos um acidente de trabalho, né? São mais de 19 mil desses acidentes resultaram em morte no ambiente de trabalho. Eu estava acompanhando uma palestra de um desembargador do TRT da nona região e ele estava dizendo o seguinte, né, que essas estatísticas, existe um estudo do IBGE que fala que os acidentes no Brasil, né, nós estamos na quarta posição, né, quando se trata de coisas ruins, normalmente o Brasil, infelizmente, costuma estar aí entre os primeiros. Então, nós estamos numa posição muito ruim, comparando-se, né, a outros países. Nós temos um índice muito alto de acidentes e morte no ambiente de trabalho hoje. Então, ele estava dizendo que tem um estudo do IBGE que, se fosse mesmo contabilizar todos os acidentes de trabalho no Brasil hoje, nós seria um total de 7 vezes mais do que esses valores. Por quê? Esses valores que eu falei para vocês aqui, esse quantitativo, é referente a pessoas que estão com carteira de trabalho regularizada. Agora, vamos mencionar aí, né, os funcionários públicos que não são contabilizados, os estatutários. Vamos mencionar aqui os funcionários que trabalham, né, sem registro, né? Os funcionários que prestam serviço aí sem registro no Brasil, que é uma proporcionalidade gigantesca também, certo? Então, nós teríamos um número 7 vezes maior do que esse, se fosse mensurado todos esses acidentes e doenças ocupacionais no Brasil hoje. Então, nós devemos nos importar com esse tema. Penso eu que devemos refletir, né? Hoje, dia 27, comemora-se, né, essa data do Dia de Prevenção de Acidentes do Trabalho, mas normalmente, né, eu sempre falo, nessas datas nós costumamos a fazer palestras com os funcionários, não é uma data para se comemorar, né? É uma data para se fazer uma reflexão acerca daquilo que nós ainda temos que melhorar nas empresas, na conscientização dos colaboradores, na conscientização de toda a sociedade quanto a isso, né? Porque hoje um empregado, né, ele sai da escola e já entra numa empresa ou talvez ele entra no ambiente de trabalho. Se você pergunta para ele, tem muitos funcionários que em integrações que eu faço, eu pergunto: vocês já ouviram falar de segurança do trabalho? Muitos, infelizmente, ainda falam que não sabem do que se trata isso, né? Então, isso poderia-se, né, ser divulgado de uma forma um pouco mais ampla, né, para toda a sociedade, né? Porque eu volto a falar para vocês, o gasto que nós temos com acidentes do trabalho hoje no Brasil é muito alto,
né? Esses 98 bilhões que nós gastamos com acidentes e doenças ocupacionais poderiam ser revertidos em muitas outras ações em prol da prevenção, certo? Então, isso é a importância de nós começarmos a mostrar para o empregador a importância dele investir em segurança, né? Não pensar que este tema dentro da empresa é um custo, é perda de tempo, é deixar a mão de obra parada. Não, não é dessa forma, né? A prevenção, a longo prazo, ela vai gerar um benefício muito alto, né? E volto a dizer, não somente olhando, né? A todo acidente do trabalho nós temos que olhar a parte social, né? Mas também nós podemos olhar essa parte empresarial, que o empregador ele vai estar deixando de gastar com acidentes do trabalho, né? Eu separei aqui algumas legislações básicas, né, e alguns sites que posteriormente os doutores podem até utilizar, né, em algum tipo de ação, na parte trabalhista que envolva acidentes do trabalho. Nós temos muitos dados hoje na Fundacentro, né, nós temos a CLT, que menciona a respeito de alguns artigos referentes à saúde e medicina do trabalho, Constituição, e também uma coisa que eu chamei a atenção, que foi onde até eu mencionei num grupo de estudo, né, que eu falei que eu era técnico em segurança do trabalho para todos, é a respeito das normas regulamentadoras, né? As normas regulamentadoras do antigo Ministério do Trabalho, elas, se forem cumpridas dentro da empresa, normalmente se diminui muitos acidentes ali, porque para cada segmento, hoje, se você abrir o site, né, do Ministério da Economia, ver a aba das normas regulamentadoras, você vai ver que para cada atividade, para cada segmento, fala dos treinamentos, fala das integrações, fala das medidas de prevenção que devem ser adotadas no ambiente de trabalho e que muitas vezes passam despercebidas, né? Passam despercebidas pelos empregadores e passam despercebidas pelos funcionários, que acabam não cumprindo. Por quê? No dia a dia, já é difícil você conscientizar um funcionário que ele deve utilizar um EPI. Vou te falar na prática, já tive de sabores com muitos empregados, né? O técnico de segurança tem, infelizmente, aquela visão, lá vem o cara chato, o cara vem aqui cobrar, não sei o quê, infelizmente. Mas ao longo prazo, você vai conversando com os empregados, você vai mostrando que você está ali para benefício dele. Você está ali, e não somente o técnico de segurança do trabalho, né? Porque nós falamos, nessa função, hoje eu estou diminuindo, né, meu trabalho nessa área de segurança devido agora iniciando meus trabalhos na advocacia. Mas você, ao longo prazo, conversando com o funcionário, você ganha um aliado ali, né? Porque quem deve estar preocupado com a saúde e a segurança do colaborador é principalmente ele próprio. Você tem que começar a difundir essa ideia, né? Disseminar essa ideia dentro da organização, dentro da empresa, para que todos comecem a ser conscientizados, né, de que eles mesmos têm essa obrigação de preservar a sua saúde e a segurança. Mostrar para eles que eles devem utilizar, sim, o respirador, o óculos, o protetor auricular, subir em altura com cinto de segurança, porque se você não começa a fazer esse preventivo, a trabalhar, a divulgar, né, se você só ficar naquela questão de entregar equipamento de segurança e deixar que o funcionário tome as suas providências no ambiente de trabalho, não conscientizá-lo, os acidentes vão continuar acontecendo, né? Nós devemos sim
começar a conscientizar todos, né? E hoje eu aproveito essa oportunidade aqui, se os doutores nunca teve um contato direto, né, com um técnico em segurança do trabalho, para poder multiplicar essa ideia, para que os doutores começam a trabalhar essa iniciativa nas empresas onde prestam assessoria, né, mostrando a importância do preventivo, para nós diminuirmos, né, esses índices altíssimos que nós temos no Brasil hoje, né? Começar a ter uma cultura prevencionista, porque é tudo questão de cultura. Infelizmente, ainda hoje nós temos essa cultura de acidentes. É acidentes do trabalho que acontecem diariamente, é mortes que acontecem diariamente, todos os dias. O técnico de segurança normalmente ele gosta de impactar as pessoas com dados, vídeos, né? Então, infelizmente, diariamente, 6, 7 colaboradores morrem todos os dias no Brasil no ambiente de trabalho, né? Muitas vezes, né, nós não temos esse conhecimento na faculdade, na parte trabalhista, porque eu nunca ouvi falar sobre segurança do trabalho na faculdade. Sinceramente, eu ouvia mais ali o direito do trabalho em si, mas esse braço de segurança do trabalho é pouco, né, disseminado na faculdade. Então, está aí uma importância de nós procurarmos aprender e começar a divulgar, colocar em prática, né, nas empresas essa cultura de prevenção, porque, infelizmente, se nós dependermos de fiscalização, hoje, o órgão, né, que deveria fazer a fiscalização, que é o antigo Ministério do Trabalho, com os auditores fiscais do trabalho, infelizmente não tem concurso desde 2013. Está com uma defasagem aí enorme de auditores fiscais do trabalho. Eu já trabalhei em inúmeras empresas aqui na região, empresas com 500, 600, mais de 1.000 colaboradores, e eu nunca recebi a visita de um auditor fiscal do trabalho. Normalmente eles vão quando já aconteceu o óbito, e graças a Deus, onde eu trabalhei nunca teve óbito, né? E normalmente eles vão quando algum funcionário é mutilado, perdeu a visão, perdeu um dedo, uma mão, aí eles vão fazer essa correção, né? Que não vai ser mais uma prevenção, vai ser uma auditoria de correção para tentar evitar outros, né? O doutor Davi, eu não me atentei, mas o doutor Marcelo Henrique está na sala, né? Se o senhor, qualquer momento, precisar de me cortar aqui para dar algum recado, fica à disposição, tá? Acho que a gente pode seguir no doutor. Aí, quando for passar para as perguntas, a gente abre para o presidente. A não ser que o presidente queira falar já. Fica à vontade, viu, presidente? Pode tocar, depois nós conversamos no fim. Eu estou ouvindo você, doutor Dione. Estou ouvindo vocês, doutor Davi. Ok, doutor. Então, eu vou dar uma olhada no tempo aqui, mas que tem muitos assuntos, pessoal. Quando se trata de prevenção, eu até comentei com o doutor Davi, é um tema, né, muito prazeroso de se falar, né, na parte de segurança do trabalho, é um tema rotineiro, né, para um técnico de segurança do trabalho, mas e nós teríamos assuntos aqui para ficarmos ao longo da tarde toda falando sobre esse tema, né? E da importância de nós trabalharmos a prevenção dentro das organizações, certo? Então, para mim ir para o final, né? Eu vou falando para vocês agora, né? Sobre os impactos, né? Não somente nas empresas,
como na sociedade, né? Eu levantei alguns dados, né, de acidentes, não somente esses que eu vi no site do Tribunal Superior do Trabalho, mas só para que os doutores tenham ciência, né, desses indicadores que nós temos hoje no Brasil. Nós temos no Brasil hoje que nós gastamos, né, com benefícios, com benefício de acidentes e doenças ocupacionais, né, são 700 mil acidentes por ano, acidentes do trabalho que poderiam ser evitados, né? E desses 700 mil, né, nós temos mortes relacionadas a ele. E qual é o prejuízo, né? Eu volto a falar, qual é o prejuízo para a sociedade, né? São pessoas se mutilando, pessoas perdendo a visão, pessoas perdendo o membro, e infelizmente são pessoas que vão ficar encostadas no INSS quase para o resto da vida, né? Muitas dessas vezes o empregador, né, através das ações regressivas do INSS, que é outro tópico, e outro item que nós podemos mostrar para o empregador que se ele não trabalhar com a prevenção, não é simplesmente o funcionário, ele se acidentou e ele vai ser esquecido, não. O INSS sim, e eles estão atuando muito nessa questão de ações regressivas contra empregadores que não cumprem com as normas regulamentadoras e geram acidentes, né? Porque seria muito simples um empregador não cumprir com a parte de segurança, o funcionário se acidentar e ele deixar o funcionário a cargo da sociedade, a cargo do governo, né? Então, hoje, né, baseado na legislação, o INSS tem proposto, né, muitas ações regressivas de acidentes do trabalho. Então, nós devemos deixar sempre o empregador ciente de que a sua negligência pode gerar também. Eu até postei no Instagram semana passada a respeito de uma sentença, né, que o tribunal manteve uma condenação de mais de 200 mil a um empregador devido a uma morte no ambiente de trabalho, né? E eu até mensurei, uma sentença, ela muitas vezes acaba com uma empresa, né? Uma empresa pode, eu já vi um dono de uma padaria perdeu a padaria para o padeiro, certo? Eu já vi isso acontecer. Por quê? Devido ao não cumprimento das normas trabalhistas, não somente segurança do trabalho, dentre várias outras, ele numa sentença teve que pagar uma condenação que ele preferiu, né, vender a sua empresa, e futuramente quem comprou essa empresa foi o próprio padeiro. Então ele perdeu o estabelecimento para um funcionário porque ele não cumpriu com as normas de prevenção, entre outras direitos trabalhistas que também não foram observados. Então, infelizmente, né, ou felizmente, às vezes, para que sirva de exemplo, né, para que as pessoas comecem a ter uma conscientização maior nessa parte de prevenção, mostrar para os empregadores, né, a importância deles se atentarem, né, para essa situação de cumprir as normativas, né? Hoje nós temos 37 NRs, normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, que devem ser aplicadas no ambiente de trabalho. E muitas vezes não são cumpridas. Se você tem empresas que você pergunta, né, vocês aqui cumprem a NR9, tem um programa de prevenção? Muitas empresas nem sabem o que é isso. E o que mais choca no Brasil não são as grandes empresas, ao meu ponto de vista, porque as grandes empresas, normalmente, elas constituem um SESMIT,
né, que hoje o SESMIT está fazendo 48 anos de divulgação aí, né, desde quando deu-se a sua entrada com os engenheiros, médicos do trabalho, técnicos e enfermeiros no ambiente de trabalho. O problema, pessoal, não é muitas vezes as grandes empresas, porque as grandes empresas, na maioria das vezes, elas têm que cumprir, têm que observar as normas de segurança, porque muitas vezes são fiscalizadas. E essas grandes empresas constituem o seu SESMIT, né? De acordo com as normas regulamentadoras, número de funcionário, grau de risco, você deve ter um técnico de segurança, um engenheiro de segurança, um médico para estar fazendo os exames nos colaboradores, um enfermeiro do trabalho, certo? São profissionais que constituem esse serviço especializado em engenharia de segurança do trabalho. O problema maior, às vezes, são as pequenas empresas, né? São empresas aí de 5, 6, 7 funcionários que não se preocupam em colocar um EPC numa máquina, né? Colocar um equipamento de proteção coletiva, não se preocupam em entregar um equipamento de proteção individual para os colaboradores, não se preocupam em parar esses colaboradores para ouvir um diálogo de segurança, receberem treinamentos, né? São inúmeros treinamentos hoje que nós temos no ambiente de trabalho. Cada atividade, cada departamento dentro da empresa, nós normalmente falamos, tem um risco, né? Tem funcionários que estão expostos a ruído, a altura, e esses funcionários devem receber esses treinamentos, né? E muitas vezes essas empresas pequenas, por não possuírem um departamento próprio de saúde, segurança do trabalho, são essas empresas que muitas vezes aumenta de forma drástica e gigantesca esse número de acidentes e mortes no ambiente de trabalho, né? Você vê aí na cidade, muitas vezes você está passando pelo centro de Rio Preto, você vê colaboradores trabalhando em altura, sem cintos de segurança, né? E às vezes isso aí passa, infelizmente, nós não temos uma cultura prevencionista, né? Isso não choca. Infelizmente, às vezes nós devemos olhar para esses números, né, que eu disse no início, que são milhares de acidentes do trabalho, milhares de mortes que nós temos no ambiente de trabalho todo ano, e infelizmente ainda o governo, né, precisa trabalhar de uma forma, acredito eu, mais intensa para poder divulgar e conscientizar, não somente hoje, dia 27, falarmos sobre prevenção de acidentes do trabalho, mas que isso se torne uma rotina, né, dentro das empresas maiores e até mesmo dentro das menores, que o governo comece a trabalhar mais nessa questão de prevenção e que todos, né, todos nós temos essa cultura prevencionista, né, para não ficar a cargo de um funcionário dentro da empresa, seja esse funcionário da CIPA, seja esse funcionário do SESMIT, mas que a cultura de prevenção, você viu um funcionário que não está cumprindo com as disposições de segurança, não está usando o equipamento de segurança, está se colocando e colocando outro colaborador em risco, vocês mesmos podem e devem paralisar aquela atividade e pedir para que as normas de segurança sejam observadas, né? Não somente nas grandes empresas, pessoal. Nós temos que ter essa observação em todas as empresas. Todos os funcionários, né, que estão expostos aos riscos, eles têm o direito de usarem das normas de segurança e também têm os deveres de fazer cumprir, né? Muitas vezes tem aqueles funcionários, né, que não usam, insistem em não utilizar os equipamentos de segurança, né? Hoje eu falo que quase a maioria das pessoas está tendo um pouquinho de visão do que sofre um técnico de segurança do trabalho
quando um não quer utilizar o equipamento de segurança, né? Porque todos nós hoje temos que utilizar um EPI, né? Ninguém sai mais hoje de casa se não tiver uma máscara, né? Se nós não tivermos, não estarmos utilizando uma máscara, nós somos impedidos de entrar em alguns lugares. Agora eu falo para vocês, porque muitas vezes nós permitimos o funcionário trabalhar exposto ao ruído sem o protetor auricular? Porque muitas vezes nós permitimos o funcionário a subir acima de 2 metros sem um capacete, um cinto de segurança? Porque nós permitimos, né, as empresas continuarem trabalhando sem se preocupar com segurança do trabalho, certo? Porque nós temos todos esses números e nós não fazemos nada, isso não é uma preocupação. Então, a pandemia veio, serviu para que todos nós, né, de uma forma geral, aí, começássemos agora a difundir um pouquinho mais, disseminar essa cultura de prevenção, né? Nós não apenas devemos lavar a mão e colocar a máscara, mas de acordo com cada risco, de acordo com a sua profissão, né? Se você é um pedreiro, se você é um marceneiro, se você tem empregados, né, dentro de empresa, nesse sentido, você deve orientar tanto esses funcionários e começar a divulgar essa parte de segurança do trabalho com um pouquinho mais de cautela, né? Olhar com um pouquinho mais de amor para essa parte, porque nós vamos estar evitando mortes, vamos estar evitando pessoas ficarem doentes, né? Vai estar onerando menos o governo, porque esses 98 bilhões que a Previdência está pagando com acidentes e doenças ocupacionais, certo? Isso está saindo do bolso de alguém. E esse bolso é o nosso, né? Está onerando o bolso através de impostos, né, do próprio contribuinte. Então, nós devemos sim olhar e para me finalizar, né, nesse dia 27, eu peço para vocês o seguinte: vamos refletir um pouquinho mais sobre segurança e medicina do trabalho e vamos fazer com que essa data de prevenção de acidentes do trabalho se torne não somente no dia 27 algo que nós devemos debatermos aqui, trazer a importância, as estatísticas, né? Falarmos da importância, mas não, que todos os dias, né? Toda semana, uma vez no mês, tenha um treinamento, tenha um diálogo de segurança, pare aqueles 10, 15 minutinhos para falar sobre segurança do trabalho na empresa onde você presta assessoria, começar a divulgar essa importância para os empregadores. Isso, nós vamos começar a alimentar mais essa cultura prevencionista e contribuir para diminuir os riscos de acidentes do trabalho e essas mortes que, infelizmente, continuam acontecendo. Então é isso, doutor. Eu agradeço desde já, né, a oportunidade, e se alguém quiser, como eu disse no início, enriquecermos mais o debate aqui, eu estou aberto para perguntas, sugestões. Eu entrego a palavra para o doutor, desde já agradecendo o doutor pela oportunidade. Doutor Johnny, nós que agradecemos, principalmente por ter atendido o nosso pedido. Quero parabenizá-lo pela brilhante exposição. Então, agora nós costumamos passar para perguntas e diálogo, mas primeiramente eu vou cumprimentar, né, o nosso presidente, doutor Marcelo Henrique, agradecer por mais esse espaço aqui e passar a palavra para o nosso presidente. Doutor Davi Quintiliano, muitíssimo boa tarde. Desculpa eu ter interferido aí durante a apresentação do Dr. Dione. Parabéns pela explanação. Ouvi atentamente. Tenho algumas considerações a apresentar daqui a pouco, mas eu quero ouvir primeiro os colegas. Quero cumprimentar todos os advogados e advogadas que nos prestigiam com a sua presença nesta atividade da Comissão de Trabalho, sempre muito atuante, e numa data muito importante, que é a prevenção de acidentes de trabalho.
Então, eu gostaria, doutor Davi Quintiliano, depois, de fazer algumas considerações sobre o tema, mas fica a critério, fica aí primeiro os colegas que estão desde o início da atividade. Perfeito, presidente. Então, eu vou abrir a palavra aqui aos doutores que quiserem fazer perguntas. Eu também tenho algumas. Aproveitar o que temos um advogado e técnico em segurança aqui, que é rara uma oportunidade dessa. Aí eu vou abrir para os doutores, doutora Joana, doutora Tatiana ou demais que quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade. Boa tarde, eu tenho uma pergunta aqui, se eu puder Pois iniciar. não, doutor. Boa tarde a todos. Primeiro, parabenizar o Dr. Dione pela explanação e agradecer o tempo despendido, né, para ensinar a gente. Até puxando a sardinha para o meu lado aqui do compliance, eu gostaria de perguntar para o Dr. Dione se, na prática dele, na vivência dele, ele tem alguma experiência para passar aqui para a gente, guardando alguma relação, alguma correlação entre a implantação de um programa de compliance numa empresa e as estatísticas, né, os dados de acidente de trabalho, se ele tem alguma experiência assim, de antes e depois de uma empresa que implantou um programa de compliance, um código de ética, políticas internas, treinamentos, empresas que se preocuparam, né, tiveram essa visão, essa preocupação com o compliance e como que foram os dados de antes e depois em relação ao acidente do trabalho. Obrigada. Boa tarde, doutora Joana. Eu tinha quase certeza que a doutora ia perguntar ou comentar algo, porque eu acompanho a doutora, né? Como eu disse, eu sou novo no mercado da advocacia, faz 1 ano e meio que eu atuo, minha experiência maior ainda é na segurança do trabalho. Então, eu acompanho quase todos os doutores aqui para poder agregar mais conhecimento. E eu vejo que a doutora trabalha com compliance. Eu acho o compliance algo extremamente importante, né? E é algo que eu tento estudar cada vez mais. No dia a dia, né, eu, sincero para a senhora, conheço algumas empresas sim que implantaram, tá? Inclusive, essa empresa onde eu citei esses dados trabalha com um escritório de advocacia, né, específico para essa área de conformidade, né? Mostrar para o empregador que em todos os aspectos do direito é muito melhor ele cumprir as legislações para que ele não sofra o dano lá na frente, né? Esse tópico aqui que eu até comentei com vocês a respeito do número de acidentes, né? Eu trabalhava numa empresa que eu entrei nela em 2013. Nós tínhamos em torno de 33 aberturas de CAT, de comunicações por acidente do trabalho. Foi se começando essa cultura de prevenção, né, dentro da empresa, isso falando só de segurança do trabalho, que é um dos pontos, né, dentro do compliance. Só na questão de segurança, nós estamos hoje, eu apresentei para a diretoria, em torno de 5 a 6 acidentes de trabalho, certo? O que isso não trouxe de benefício para essa empresa, certo? São funcionários que deixaram de se acidentar, né? São horas que deixaram de pagar, dias perdidos, né? Deixou o funcionário parado em casa, ter que pagar aos 15 dias. E o mais importante também é o FAP, que diminuiu muito. É uma empresa que contribuía aí com 2% do FAP, hoje está contribuindo com 0,5 alguma coisa. Então, isso aí não somente é em benefício da sociedade, da família desses empregados, né? Observar essas normativas não somente contribui para o benefício do colaborador, a sua vida ali dentro da empresa, né? Porque muitas vezes o colaborador passa mais tempo dentro da empresa do que na sua própria casa. Então, você começar a observar as normas, a implantar o compliance dentro da empresa, trabalhar, divulgar essa cultura prevencionista,
né, cumprindo as legislações, as normativas referentes ao direito do trabalho, isso aí, sem dúvida alguma, traz um benefício muito grande dentro das organizações, né? E é uma área que eu acho que poderia até ser mais explorada pelos advogados, né? Começar a adotar essa cultura, né, de desenvolver trabalhos para mostrar para esses empregadores que é muito mais vantajoso você investir em segurança, você investir num compliance dentro das organizações para evitar perdas, passivos trabalhistas que diminuíram expressivamente, né? Porque o compliance, né, observa muitas vezes a questão da documentação, porque eu vi em algumas empresas, né, o seguinte, tem muitas empresas que até fornecem o equipamento de segurança, tem muitas empresas que até exigem que se cumpra as normas de segurança, porém, elas não evidenciam isso. Muitas ações trabalhistas que eu participei, às vezes, de auxiliar, né, nas auditorias e também nas inspeções com os auditores de passivos trabalhistas, infelizmente, os empregadores foram condenados porque eles não evidenciaram aquilo que eles já faziam. Infelizmente, não evidenciou através de uma ficha de EPI, algo simples, né? Não evidenciou que cumpria as normas trabalhistas, né? Então, o compliance, eu acho ele de fundamental importância e, sem dúvida alguma, ele traz um benefício, e eu já vi isso na prática, assim. Voltando para a área de segurança, foi através de uma empresa que adotou essa postura de cumprir as normativas, porque antigamente não tinha treinamento, antigamente não parava os funcionários, pelo menos aquela uma vez no ano lá para fazer uma semana interna de prevenção de acidentes do trabalho, onde nós chamamos vários prevencionistas para disseminar essa política de prevenção, né? Você trabalhando com essa parte de prevenção dentro das organizações é de suma importância e com certeza traz um benefício muito grande, não somente para o trabalhador, como também para o empregador e para toda a sociedade em si, né? Isso aí é um benefício de extrema importância para todos nós. Obrigada, Dr. Johnny. Imagina. Alguém tem mais alguma pergunta? Doutor. Pois não, doutor. Boa tarde a todos. Doutor Johnny, parabéns pela sua explanação. É a primeira vez que eu participo da conferência aí. Fiquei muito feliz aí em poder estar participando. Inclusive, esse tema aqui é de suma importância. Eu já trabalhei numa empresa há mais de 30 anos, onde se buscava muito essa prevenção. E também tive o dissabor, como empregador, sofrer um acidente de um funcionário, mas acidente de trajeto. Então, é muito importante não só o empregador, mas a consciência do empregado. Por quê? Porque tudo aquilo que ele aprende na empresa, ele deve estender para casa, porque muitas dessas prevenções aí acabam acontecendo dentro de casa. Então, parabéns mesmo pelo tema e que tenhamos sempre aí temas dessa natureza aí, ok? Só um agradecimento aí. Obrigado pelas considerações, doutor. Só para complementar, né? Infelizmente, os acidentes de trajeto, eles são demasiadamente muito grandes, né? No Brasil, pelo fato da maioria dos empregados irem trabalhar, às vezes, de motocicleta ou até mesmo de bicicleta. E uma situação que o senhor me fez lembrar, uma empresa que eu trabalhei, nós tínhamos lá mais de 600 colaboradores. E a taxa de acidente de trajeto era muito elevada, pelo fato da maioria ir trabalhar de motocicleta. E chegava 15 para 5, todo mundo queria passar
o cartão de ponto rapidinho e ir embora, né? E para chegar na sua casa, para fazer outras coisas, enfim, era a hora que mais acontecia acidente de trabalho. Nós tivemos recentemente uma modificação na legislação, onde não seria mais contabilizado, né, como acidente de trabalho ou acidente de percurso, né, esse acidente de trajeto, mas infelizmente, né, ou felizmente para alguns, voltou a se contabilizar como acidente de trabalho, o acidente de percurso, né, esse de casa para o trabalho, do trabalho para casa. E tá aí a importância que o doutor disse. Uma cultura prevencionista não é somente para dentro da empresa, mas é para o empregado disseminar isso aí, né, divulgar até mesmo dentro da sua própria família. Muito bem, isso mesmo. Cumprimentar o doutor Sebastião aí, que é uma honra aí tê-lo na nossa comissão que ingressou recentemente. Muito obrigado. Bom, doutor Marcelo Henrique, acho que vamos às vossas considerações. Doutor Johnny, e eu quero dividir também contigo, doutor Davi Quintiliano, que é o seguinte: este tema é muito caro. Ele, assim, é uma necessidade da prevenção e, como disse o doutor Chiqueto, de conscientização das pessoas quanto ao acidente de trabalho. Eu acho que nós temos que partir a premissa, o doutor Johnny acho que já fez essa apresentação, de defesa da vida, defesa da segurança, da saúde das pessoas. Você colocou o exemplo da padaria, do dono da padaria, né, que perde, às vezes, a empresa, o seu estabelecimento para o empregado, mas, às vezes, também o empregado perdeu um braço, perdeu uma perna, perdeu, de repente, uma parte da sua vida, né, quando nós não temos o óbito do trabalhador. Então, assim, eu percebo, eu não sei aí, doutor Johnny, se nós temos dados específicos de acidentes de trabalho, em termos de município, em termos de região, para que a gente pudesse, através da nossa OAB, divulgar ou tentar ou realizar atividades de conscientização das pessoas. Não somente a questão dos trabalhadores, mas os empregadores de uma forma geral. Então, eu queria saber de você se nós temos esses dados regionais ou municipais. E eu queria também dividir contigo, doutor Davi Quintiliano, se nós temos algum grupo dentro da Comissão de Direito do Trabalho a respeito desse tema. E sugerir para a comissão que a gente crie um grupo e com a vice-coordenação, e aí já me parece, doutor Johnny, não sei se nós temos algum outro colega preparado para que a gente tratasse especificamente deste assunto através de uma vice-coordenação para realizar atividades mais efetivas. Eu sei da falta de fiscalização do Estado quanto à questão do acidente de trabalho. E sei também da necessidade do Estado de conscientização que não faz. Então, de repente, nós com os dados regionais ou dados municipais, com um grupo de advogados, sob a vice-coordenação, de repente, do Dr. Johnny, para que a gente possa realizar, não só no dia de prevenção, mas de forma permanente, a conscientização. Se as questões estão nas pequenas e médias empresas, muitos deles, não tenho dúvida, é por ignorância, às vezes, das normas, que são muitas de segurança do trabalho, segurança e medicina do trabalho. Então, nos competiria a gente divulgar, conscientizar, realizar mais eventos dessa natureza, chamar outros setores da sociedade. Nós não temos a organização dos técnicos em segurança do trabalho, de engenheiro do trabalho, mas vamos chamar lá o CREA, para que a gente possa reunir com esses profissionais, para a gente estabelecer uma pauta relacionada de atividades efetivas nesta área. Então, assim, deste presidente, coloco à disposição a nossa obsessão para que a gente possa realizar
na prática, algo que possa levar e melhorar a vida das pessoas na prevenção de acidentes de trabalho, ao menos na nossa cidade, na nossa regional. Surgir mais ainda, nós temos os municípios, nós tivemos há alguns anos a morte de um trabalhador no município, na prefeitura de Mirassolândia, em razão de uma máquina, numa escavação, e ele veio a óbito, sem qualquer tipo de proteção, ou seja, o Estado não dá exemplo para a sociedade. Então, quem sabe nós podemos levar um primeiro pedido para os municípios da nossa subseção, que são 12 municípios, para verificar em que medida eles estão enfrentando ou estão colocando essa política de defesa de prevenção do acidente de trabalho. Então, essas são algumas considerações que eu gostaria de apresentar ao Dr. Davi Quintiliano, reiterando o meu agradecimento por todo o esforço na coordenação desta importante comissão de direito do trabalho da nossa subseção. Não, nós não temos uma comissão, um grupo específico disso, presidente, mas já iremos providenciar, e o Dr. Johnny já vou ficar aqui, eu vou dar essa intimação para a gente ir conversando sobre isso. Mas, todo ano, inclusive no último ano mesmo do Dr. Paulo Baria como coordenador, a partir dali, todo ano a gente procura fazer uma palestra sobre o tema. Então, no último ano, nós trouxemos um médico do trabalho, no último ano, o Dr. Paulo Baria, um médico do trabalho formado em Harvard, com especialização nessa parte aí na faculdade de Harvard. E no ano passado, nós trouxemos o Dr. Pedro, né, que ele é o presidente da Associação Paulista de Peritos Médicos da Justiça do Trabalho. E eu, no segundo semestre aqui, por causa dessa pandemia e esse projeto, que eu, no final também vou falar, esse projeto que nós estamos fazendo de palestra solidária, eu já estava aqui pensando em fazer um curso mesmo, trazer um médico do trabalho e um engenheiro do trabalho. Mas podemos sim fazer um grupo para ter uma atuação mensal aí, principalmente direto aos órgãos municipais. Eu acho muito importante mesmo, muito importante mesmo. E até o presidente me lembrou de um fato. Eu não tenho certeza absoluta que eu não estou com a matéria do jornal aqui, mas parece que na construção de um prédio da Justiça do Trabalho teve um funcionário que foi soterrado. Então, da gravidade que até num prédio da Justiça do Trabalho aconteceu algo desse tipo. Mas eu acho isso muito importante, presidente. Já vou deixar anotado aqui, já vou falar com o Dr. John assim que a gente vai encerrar, já vou para a gente pensando em como fazer aí mensalmente um contato e dando andamento nisso, tá bom? Doutor Marcelo, falando a respeito do site que o senhor perguntou, eu no início até mencionei, estou com ele aberto aqui, eu coloquei no chat, né, que é o smartlab.org. Ele traz uma dimensão que, se o senhor colocar a localidade do senhor ou de qual cidade o senhor queira saber, ali vai trazer todas as estatísticas de acidente, tá? Quantitativo, quais acidentes aconteceram nos últimos anos, quais membros, né, os funcionários vêm sendo mais acometidos aí com acidente e doenças ocupacionais. Então, esse é um dos sites, né? Mas eu acompanho muito também o programa Trabalho Seguro, que tem no próprio site do Tribunal Superior do Trabalho e dos TRTs. Lá eles têm uma aba específica para falar sobre segurança e saúde do trabalho, que é esse programa Trabalho Seguro, né? Então, eu busco muitas informações nesses locais. Como também nós temos estatísticas da própria Organização Internacional do Trabalho. Tá? No site da OIT tem muitos dados referente a estatísticas de acidente e também uma aba no site do INSS, da Previdência. Lá eles costumam colocar muitos informativos também referente a acidentes, a esse quantitativo para fazer comparações de regiões, né? E falando a respeito agora de conscientização, eu sempre me coloco à disposição, tanto o Dr. Davi quanto o Dr. Marcelo. É uma área que eu gosto muito, a parte de prevenção de acidentes, tá? Então, tudo aquilo que for agregar
para tentarmos conscientizar mais a população em si, a sociedade, que é, como eu disse, isso não é um problema empregado-empregador, isso é um problema social hoje. As mortes que vêm acontecendo, os números elevados de acidentes do trabalho, doenças ocupacionais e a quantidade, bilhões que nós gastamos hoje com acidentes e doenças ocupacionais, isso tem que ser considerado e tem que ser tratado, sim, com a sociedade, para nós começarmos a disseminar essa cultura prevencionista, não somente nas empresas, mas em grau de toda a sociedade. E principalmente para esses pequenos empregadores, né, que infelizmente eles não constituem SESMIT, até mesmo porque a própria norma regulamentadora não obriga um funcionário, um empregador que tem 10, 20 funcionários a ter um técnico de segurança ali, né? Então, normalmente, as informações são muito mais divulgadas para as empresas de grande porte que contemplam aí 200, 300, 500 funcionários. E aquelas empresas de bairro, essas empresas distritais aí que têm 5, 10 empregados, dificilmente, não apenas porque às vezes o empregador não quer parar, né, mas até porque ele não tem conhecimento de que ele deveria informar os seus colaboradores acerca das normas de segurança do trabalho. E eu sempre me coloco à disposição, precisando de criar algo nesse sentido para podermos divulgar acerca desse assunto. Eu estou inteiramente à disposição. E até mesmo, uma vez eu tive um contato com uma advogada, para nós começarmos a trabalhar esses temas, até mesmo nessas instituições de ensino, onde formam esses jovens empregados e empregadores do futuro, né? Para eles terem consciência de que não é somente abrir um CNPJ e colocar pessoas para trabalhar. Não, ele deve seguir, sim, uma política de prevenção, né? Ele deve seguir as normas de segurança do trabalho, né? E conscientizar esses novos empregados de seguir as normas de prevenção, mesmo até quando o empregador não tem conhecimento delas. Então, divulgar, disseminar essa ideia de prevenção de acidentes, eu sou totalmente a favor e eu me coloco inteiramente à disposição dessa comissão e da OAB. Perfeito, nós já vamos pensando já em como que nós vamos fazer isso daí. Pode ficar tranquilo, presidente, vamos lhe informar. Aí, doutor Davi, aí me permite, eu fico imaginando que nós poderíamos, em nome da OAB, estabelecer, às vezes, parcerias com a CIRP, estabelecer parceria com outras instituições, entidades aqui da nossa sociedade, para levar palestras, para levar conhecimento para os trabalhadores, para os pequenos empregadores, né? Dr. Johnny, assim, mais objetivamente, porque eu sei que nós temos que cumprir as normas, mas antes das normas, nós precisamos primar pela educação. E a educação está no conhecimento, está naquele que tem dividir com as outras pessoas, para que elas compreendam a necessidade, e não simplesmente porque tem que cumprir uma lei X ou Y. Então, assim, eu entendo que nesta área nós temos muito a avançar, nós temos feito muito pouco, pelo menos, eu não sei, mas me parece que chega muito pouco às pessoas sobre esse importante, como o doutor Giquedo acabou de dizer, ou o doutor Davi, não sei quem falou, não é só uma questão da política no ambiente de trabalho, mas é um aprendizado que se leva para o ambiente doméstico, para o seu dia a dia, para o seu cotidiano, para a preservação de vidas e de saúde dos filhos, dos pais, dos irmãos, da família. Então, assim, eu acho que nós temos, e aí aproveitando, nós estamos tendo aí esse privilégio de ter um advogado com uma formação em defesa da segurança do trabalho, é o momento de nós, doutor Davi Quintiliano, termos essa vice-coordenadoria com outros colegas que queiram participar e levarmos aquela necessidade das empresas, da pequena, da média e da grande empresa e para os trabalhadores.
né? Então, fica aí a minha vontade de receber esse pedido da comissão para que a gente possa ampliar aí a atuação nesta área também do direito. Não, perfeito. Pode ficar tranquilo que eu vou providenciar isso. E até o Dr. Johnny falou que teve esse projeto de fazer instituições. Nós temos a comissão da OAB Vai à Escola, né? Também já podemos pensar nisso também, de levar também, além da CIRP, nas escolas mesmo, que é importante. Então, eu vou providenciar e formalizo para o doutor, tá bom? Nós temos aí, doutor Davi, também, não só a comissão OAB Vai à Escola, nós temos a comissão de Direito Empresarial, nós temos comissão de Direitos Humanos, nós temos a comissão de Cidadania, nós temos várias outras comissões que eu não tenho dúvida de que seus objetos também vão ter a necessidade e vão entender relevante a prevenção do acidente do trabalho. Não, com certeza. Eu dei esse exemplo só pegando mais essa possibilidade que o Dr. Johnny falou de que teve esse projeto na escola. Mas perfeito, vamos providenciar sim. Bom, doutores, mais alguém quer fazer alguma pergunta? Doutor Marcelo, você quer falar mais alguma coisa? Se eu te cortei. Eu só gostaria de perguntar para o Johnny, eu fiz dentro das considerações, os técnicos de segurança do trabalho e os engenheiros de segurança do trabalho têm uma organização? Eu não percebo, nenhum trabalho classista da parte deles. Vocês têm? Temos, doutor. Porém, não é muito atuante. Sinceramente, não é muito atuante. Hoje, pela manhã, eu estava acompanhando uma live do Sintesp, que é o Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho do Estado de São Paulo. Apenas 40 pessoas assistindo. Então, infelizmente, não tem uma divulgação muito grande dessas comissões. Engenharia de Segurança do Trabalho, eu desconheço, tá? Agora, além do CREA que eles têm, né? Agora, precisa, sim, reforçar muito essa questão, porque as comissões, por exemplo, aqui de São José do Rio Preto, tem o Sindicato de Segurança dos Técnicos em Segurança do Trabalho, onde propõe alguns treinamentos, mas unicamente, exclusivamente, para tentar melhorar, para qualificar, através de treinamentos, os próprios técnicos de segurança, e não divulgar essa cultura prevencionista para a sociedade. Outra coisa, doutor Davi Quintiliano, nós precisamos reunir com os peritos da Justiça do Trabalho, de acidente, mesmo de acidente de trabalho, mas também da acionar salubridade, periculosidade, os peritos médicos. Nós já realizamos algumas atividades, mas nós não tivemos ainda, pelo menos durante a minha gestão, nenhuma reunião com os peritos da Justiça do Trabalho, salubridade e periculosidade. Nós precisamos convidá-los para participar. Se eles não virem, não tem problema, mas nós precisamos convidá-los, de repente, mandar um ofício para cada uma das varas do trabalho para que solicite a presença deles, né? Nós temos ainda nós ainda temos nas próprias varas do trabalho, mas é uma falta de uniformidade de prática de atos, cada um faz de uma forma. Então, assim, de repente, os peritos podem ser um meio também da gente tentar uniformizar a prática de atos, pelo menos nas 4 varas de trabalho do nosso Fórum Trabalhista também. Perfeito. Vamos pensando nesses projetos todos. Esse curso, na verdade, que eu estava aqui planejando, seria um médico e um engenheiro do trabalho, para fazer algo completo nesse sentido. E vou aproveitar o gancho aqui que eu vi no chat, o doutor Ioca, que está participando aqui com a gente, ele é engenheiro de segurança. Então, já mais um aí que nós, depois, se puder deixar um e-mail, viu, doutor, no chat aí, para a gente entrar em contato nesses projetos nossos aí. Já fica aí o pedido desse presidente aí, para ele que já é engenheiro de segurança, para que a instituição, se existir uma instituição, se existir um grupo de engenheiros de segurança do trabalho, para que faça contato conosco na OAB, para a gente fazer uma reunião. Quer fazer uma primeira número menor de pessoas, depois a gente faz uma palestra, um curso, enfim.
o importante é que a gente construa um diálogo para buscar melhoria para todos. Esse é o nosso objetivo. Nós estamos aqui, a OAB de São José do Rio Preto está colocando à disposição essa plataforma Zoom, que comporta até 100 pessoas, gratuitamente, exatamente para a advocacia se reunir, se conhecer e dialogar com as outras instituições. Então, fica aqui, o doutor Ioca, aqui o pedido desse presidente para estabelecer um contato conosco aí entre as duas classes profissionais. Perfeito, já estou anotando o e-mail dele aqui, já vamos entrar em contato. Bom, doutores, se alguém mais quer fazer alguma pergunta, aproveitar esse tempinho que ainda temos. Bom, acho que não, então eu vou aproveitar aqui para fazer um convite a todos dos nossos próximos eventos. Na quarta-feira, agora, dia 29, nós vamos ter um grupo de estudos sobre os pilares do programa de compliance aplicáveis à seara trabalhista, que vai ser apresentado pela doutora Joana Montemor. No dia 1 de agosto, no sábado, vamos ter uma segunda turma do curso de audiências telepresenciais, com os juízes do trabalho Fernanda Amabile e Marcel de Ávila. E no dia 20 de agosto, nós vamos iniciar nosso projeto de palestra solidária. Então, nossa primeira palestra vai ser com o tema O Direito do Trabalho em Tempos de Pandemia, com o Dr. André Luiz Paes de Almeida. E como que vai funcionar? Nós vamos cobrar um valor simbólico, simbólico assim, que a gente fala do nome de quem a gente vai trazer aqui, né? O Dr. André Luiz Paes de Almeida, ele é referência em direito do trabalho nacionalmente. Então, vai ser no custo de R$ 12,00 para advogado e convidados e R$ 6,00 para jovem advogado, advogado idoso e estudantes. E o valor arrecadado será 100% destinado à instituição de caridade. Então, é uma iniciativa que a comissão teve para, nesses tempos difíceis que estamos vivendo, a gente tentar ajudar de alguma forma. Em setembro, e nosso projeto é fazer uma palestra por mês. E em setembro eu já fechei também nós fechamos o doutor Jorge Bolsinhas Neto, que é um pós-doutor em Direito do Trabalho, também referência. E vamos também ter em outubro e novembro, a definir ainda. Então fica meu convite aqui, agradeço a participação de todos. Parabenizo novamente o Dr. Johnny por ter brilhantemente feito uma apresentação no tema e vamos aqui tocar esse projeto aí que o presidente sugeriu. Doutor Presidente, por favor, fazer um encerramento para a gente. Antes, eu quero ainda aproveitar, doutor Davi, estou olhando aqui um gráfico aqui, doutor Johnny, desse site que você passou, do Smart Lab, né? É isso? Isso. O crescimento do número de auxílio de doença por acidente de trabalho, né? Me parece que aqui começou a haver a aferição a partir de 2013 até 2018, como vem aumentando, né? Então, só isso no nosso município aqui de São José do Rio Preto, né? Então, assim, mais do que necessário a gente realmente tomar algumas providências a respeito. Eu acho que nós temos condições para isso. Vamos mostrar para o Estado que é possível, sim, né? Mais uma vez, a OAB sai na frente. Agora, acho que foi agora esses dias, eu ouvi, doutor Davi Quintiliano, um colega dizendo o quanto a Comissão de Direito do Trabalho vem trabalhando, né? Não só pelo nome, mas por todas as atividades que vem realizando. Então, fica aqui os meus parabéns por mais essa atividade, por todo o seu trabalho, eu não me canso disso, de dizer, e agradecer a todos os colegas, advogados e advogadas que estiveram conosco, e meu carinho especial por você, Dr. Johnny, que se colocou à disposição, jovem, que atua numa área específica, que está dedicando agora à advocacia. Dr. André, uma palestra que foi feita referência, um colega espetacular, ótimo, didático, muito bom, competentíssimo, principalmente para os colegas que advogam para reclamada. Enfim, fica aqui o reforço do convite para essa atividade anunciada pelo Davi Quintiliano. Por isso, eu quero agradecer cada um dos senhores e senhoras e desejar um ótimo final de tarde e declarar encerrada mais esta solenidade
da Comissão do Direito do Trabalho pela 22ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, São José do Rio Preto. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe cada um dos senhores e senhoras.